Olá! Neste treinamento, nós vamos entender como cadastrar um favorecido, ou cliente, fornecedor, vendedor no sistema Kraton. É muito simples. Acompanhe. Para cadastrar, nós entramos em Financeiro, Favorecidos. Então, ele vai abrir a janelinha do cadastro de favorecidos. O cadastro de favorecidos, nós temos algumas opções de buscas. Então, nós podemos buscar por nome, razão social, nome fantasia, observações que foram digitadas, nome do pai, nome da mãe, CPF, CNPJ, inscrição estadual e RG. Nós também podemos obter uma lista completa de todos os cadastros ativos. Podemos buscar somente os fornecedores por nome ou CNPJ. Podemos podemos visualizar somente os cadastros ativos de fornecedores, somente os cadastros ativos de entregadores, somente os cadastros de vendedores, cadastros em recuperação. O que são os cadastros em recuperação? Vamos supor que você incluiu um cadastro, você está incluindo um cadastro agora, tá? E por algum motivo o sistema saiu, você abortou, o computador desligou. Quando você retornar a essa janela, você pode acessar essa opção, Cadastros em Recuperação. Então você vai obter parte do cadastro que você digitou, tá? Justamente para você recuperar essas informações. Continuando, cadastros unificados desativados. Então, nesse sistema aqui, o que acontece? Nós não excluímos informações, o que a gente faz é desativar, tá ok? Então, quando você desativa um cliente, ele fica numa área especial, a área dos desativados. Se você quiser voltar de novo esse cadastro à ativa, então você primeiro tem que puxar ele aqui, ó, cadastros unificados desativados. Então ele vai te dar a relação de clientes que foram desativados, tá ok? Essas duas opções aqui, elas são muito úteis e facilitam bastante. Porque, ó, aqui, últimos registros editados. Então, as últimas alterações nos últimos cadastros que eu fiz, os usuários vão aparecer aqui, na lista, tá? Então, nessa outra opção aqui, ó, últimos registros inseridos. Os últimos que eu incluir vão estar aqui nessa lista também. Aqui no caso não tem nada porque não foi incluído nada, mas ele colocaria os últimos cadastros aqui. Né? Às vezes você quer rapidamente voltar no cadastro que você estava, então o que você faz? Você entra nessas opções aqui, ó, último inserido ou último editado. Tá? Então, essa janela aqui é só para você fazer as buscas e puxar os cadastros para edição. Tá ok? Para incluir um favorecido, um cliente, então, o que a gente faz? A gente clica nesse mais aqui. Ok? Então a gente começa a preencher o tipo. Ela é uma pessoa física ou jurídica? Vamos pôr aqui uma pessoa física. Data de cadastro, tá certo? É um cadastro ativo, tá? Nome, José da Silva. Data de abertura da empresa, caso ele seja uma empresa. Se não for uma empresa, não tem problema, pode deixar. Se o cliente tiver uma página de internet associada a ele, pode colocar aqui. O CPF do cliente, você pode digitar aqui. Esse símbolo aqui, essa lupinha, o que ela faz? Ela busca informações do CNPJ. Então, se esse CNPJ estiver cadastrado numa base que fica na nuvem, ele vai completar com várias informações do cliente, como endereço, inscrição estadual. Tá? Se tiver essas informações, ele já vai completar automático. Então, aqui nessa abinha endereço já vai vir certinho aonde que os dados, né, desse endereço. Então, no caso que como é uma pessoa física, nós não temos essa opção. Então, digitamos aqui o CPF, o RG da pessoa,
número de documento de identificação para estrangeiros, caso tenha, e podemos também associar uma foto de perfil. Tá? Essa foto vai ser visualizada quando for fazer o cupom. Tá? Isso não é obrigatório. Geralmente, opções obrigatórias, elas têm esse asterisco do lado do campo, sinalizando que é obrigatório. Continuando aqui, nós temos essas abinhas. Então, essa é a primeira aba, nome e identificações. A segunda aba, redes, informações e contatos. Terceira aba, endereços. Quarta aba, outros. Depois, cônjuge. Parametrizações, perfis e histórico. Vamos lá. Redes, informações e contatos. Aqui nós podemos cadastrar diversas informações de gerenciamento de contato e informações gerais deste cadastro. Então, telefones para contato. Para a gente incluir um telefone, nós clicamos no mais, digitamos aqui o número do cliente, sinalizamos se ele é um número particular, ou comercial ou móvel, vamos por particular. Se tiver algum ramal e alguma observação pertinente. Clicamos na lupinha, no disquetinho para salvar. Olha só, já fica registrado aqui esse telefone. Podemos colocar quantos a gente precisar. Redes para contato. Clicamos no mais. Qual a rede que nós vamos adicionar a esse cliente? Então, pode ser o e-mail, inicialmente. Então, vamos pôr o e-mail aqui, José da Silva, Hotmail. Alguma observação pertinente e a gente salva. Vamos cadastrar outra rede. Temos aqui o WhatsApp. Qual o identificador? Geralmente o identificador é o número do cliente. Então a gente repete o número do cliente. Então nós temos aqui o WhatsApp. Então nós temos várias redes aqui que podemos cadastrar. Facebook, Telegram, LinkedIn, Twitter. Então muitas vezes é interessante nós sabermos quais são as redes do cliente. Tag filtro é uma forma de nós colocarmos informações associadas ao cadastro do cliente de uma forma mais flexível. Então, por exemplo, aqui, tag de filtro. Vamos colocar uma informação cliente consta no Serasa. Se nós clicarmos aqui cliente consta no Serasa, nós podemos colocar embaixo em observações as informações do Serasa que a gente tem, desse cliente. Alguma consulta que a gente fez no site dele, se a gente quiser registrar no sistema, a gente pode dar um copy lá e um cola aqui dentro, tá? E aí nós deixamos armazenada essa informação vinculada ao cadastro dele. Amanhã depois, se a gente precisar consultar, né, basta vir aqui, né, e consultar novamente. Então, vamos só colocar aqui teste. Salvar, olha só, vai ficar registrado aqui. Também tem outras opções ali que a gente pode colocar. Por exemplo, tags disponíveis. Vamos ver aqui, consta no SPC, nós podemos colocar. Consta no cadastro cheque devolvido, tá vendo? A gente pode colocar essas opções. Isso vai sinalizando como é que está o estado financeiro do cliente. Né? Aqui também nós podemos criar uma opção, e-mail marketing. Envie e-mail com ofertas para os clientes. Tá? Então, se eu marcar aqui cliente e-mail marketing e salvar, olha só, este cliente entra na lista de e-mail marketing. Então, quando você for enviar um e-mail de propaganda, alguma coisa, exposição de produto, quem tiver com essa opção e-mail marketing setada, o sistema vai enviar um e-mail. Então, basicamente é isso, tags de filtro. Continuando aqui, endereços. Endereços nada mais é do que os 3 tipos de endereços possíveis de serem cadastrados: residencial, cobrança e entrega. Lembrando que você pode procurar os dados pelo CEP. Então, se você digitar aqui o CEP, um CEP válido, tá? Não é qualquer CEP. Tá? Geralmente tem aqueles CEPs antigos que terminam em 000. Isso acaba não funcionando no caso a atualização de endereço. Então, olha só.
Esse é um CEP válido. Então, olha só, ele achou o nome da rua e achou o bairro. Aí, uma coisa que ele nunca vai puxar é o número, tá? O número tem que ser digitado manualmente. Então, vamos pôr o número. Complemento, se for o caso, né? Geralmente não puxa complemento. E é obrigatório escolher a cidade, tá? É obrigatório, você tem que digitar a cidade, porque nessa consulta não veio esse código da cidade aqui. Esse código é importante, porque ele é usado para emitir notas fiscais, por exemplo. Mesma coisa aqui embaixo, ok? Continuando, temos essa abinha Outros, que podemos detalhar sexo do cliente, estado civil, profissão, enfim, diversas opções aí que são livres de preenchimento e são facultativas. Você preenche se você quiser. Continuando, cônjuge, informações sobre o cônjuge da pessoa, se for interessante você ter esse cadastro. Nós temos aqui também os campos disponíveis. Parametrizações. Aqui é importante, nós podemos definir alguns comportamentos do sistema em relação a esse cliente. Então, nós podemos definir aqui, ó, validade das informações, confirmar revisão de cadastro. Para que servem essas duas opções? Então, assim, conforme vai passando o tempo, o cadastro do cliente, o cadastro favorecido, ele tende a ficar desatualizado. Mas por que ele desatualiza? Porque muitas vezes o cliente muda de endereço, né? Muitas vezes o cliente muda de profissão, muitas vezes a renda do cliente muda. Então, essas duas opções é uma forma de você controlar quando que o operador do PDV ou do caixa deve fazer uma pesquisa com o cliente sobre essas informações, confirmar se o endereço está ok, se algumas outras informações possíveis de serem consultadas devem ser consultadas. Quando ele consultar e atualizar o cadastro, o que ele faz? Ele vem neste botão aqui e confirma a revisão do cadastro. Então o sistema, depois de um tempo, o sistema ele vai voltar novamente a alertar que você precisa revisar o cadastro. E aonde que ele alerta que você precisa revisar o cadastro? Geralmente é aqui, ó, quando você consulta um cliente, né? Tá vendo aqui, ó, essa coluninha aqui, então vai aparecer o nome do cliente aqui e vai aparecer aqui um indicativo falando que o cadastro do cliente precisa ser revisado. Então, quando você consultar o cliente e aparecer aqui o indicativo que precisa ser revisado, você está com o cliente na frente, né, obviamente. Aí você puxa o cadastro do cliente aqui e começa a conferir os dados que ele te passa. Olha, o seu telefone continua esse, tá ok. O seu endereço continua esse, tá ok. Você vai confirmando. Terminou de confirmar, beleza, tá tudo certo? Clica parametrizações, confirmar revisão do cadastro. Tá? Aí o sistema vai parar de alertar você que você tem que revisar o cadastro por um tempo. Tá? Esse espaço normalmente é 1 ano, 6 meses a 1 ano, tá? Depende da configuração do sistema. Então, essas duas opções valem para isso. Aqui nesse campo, ó, data de validade das informações. Quando você confirmar aqui, ele vai mostrar a data de validade das informações. Olha só, 25/4/2026. Tá? No caso, foram 2 anos que está configurado. Então, essas duas opções servem para isso. Continuando aqui, caso o cliente peça, olha, não é possível crédito em regime simples para o meu cadastro, você pode marcar aqui. Ou o contador peça, tá? Então, isso aqui depende de pedido externo. Tipo de contribuinte do ICMS. Se você souber qual é o tipo de contribuinte, você pode especificar contribuinte, não contribuinte, contribuinte isento ou qualquer. Tá? Isso depende de informação do cliente ou do contador. Continuando, emitir etiqueta. Se nós quisermos fazer uma emissão de etiqueta deste cadastro para enviar correspondência, alguma coisa cobrança, assim, nós podemos marcar emitir etiqueta. Continuando, percentual de acréscimo preço a prazo. Então, é possível que se você vender no carnê para esse cliente ou na venda a prazo,
o sistema tenha que acrescentar algum percentual em cima do preço dele. Então, nós podemos colocar aqui 5% em cima do preço a prazo, tanto carnê quanto cupom a prazo. Emitir nota promissória. Se tiver marcado aqui, toda venda que você fizer a prazo para esse cliente, lá no Contas a Receber vai ser disponibilizado uma opçãozinha para gerar nota promissória automaticamente para esse cliente. Então o sistema abre a nota fiscal para você, promissória, né? A nota promissória, e você imprime e pega a assinatura do cliente. Tá? Então essa opção aqui já gera essa nota promissória lá no Contas a Receber. Se você não quiser vender para esse cliente, nem com carnê e nem a prazo, você marca essa opção aqui, venda a crédito bloqueada. Veja, não tem nada a ver com cartão de crédito, tá? Nem cartão de débito. É apenas venda a prazo ou carnê. E não permite venda. Então, se você marcar essa outra opção aqui, não permite venda referenciada pelo CPF para esse cliente de forma alguma. Tá? Não sai cupom, não sai nada, o sistema bloqueia. Continuando, perfis. Essa aba aqui é uma das abas mais importantes. Então, você pode marcar esse cliente que você está cadastrando como um cliente. Então, ó, cliente. O que acontece? Quando você marca cliente aqui, o nome desse cliente que você está marcando, que você está incluindo aqui, vai sair nas buscas, né, de emissores, por exemplo, de cupom, de nota, né, porque é um cliente que você pode emitir nota fiscal. Tá? Então, não pode esquecer, se você não marcar cliente aqui, não vai sair nada nas buscas. Tá? Mesma coisa, transportador. Se precisar colocar num campo de transportador numa nota fiscal, só vai sair se você marcar aqui. Então você faz o cadastro e marca, ó, esse é um transportador. Mesma coisa para fornecedores. Né? Para você cadastrar um fornecedor, você vai usar essa mesma opção. E, geralmente, fornecedor ele é pessoa jurídica. Então você vem aqui e troca para pessoa jurídica. Tá? Olha só, pessoa jurídica, ele pede o CNPJ e inscrição estadual. Tá? Tem outras informações, ó, o estado que você tem que preencher, inscrição municipal, mas são todas facultativas. Tá? Então, continuando aqui, ó, fornecedor é para o caso de ser um fornecedor esse cadastro. Então você vem e marca aqui. Você pode notar que ele pode ser tanto cliente como fornecedor ao mesmo tempo. Tá? Fabricante. Se ele for um fabricante de alguma peça e você faz negócio com ele, você pode marcar aqui também. Vendedor. Tá? Todo vendedor precisa ter um cadastro aí na empresa. Tá? Todo vendedor precisa ter um cadastro. Então você faz o cadastro normalmente aqui, pode ser pessoa física, e marca essa opção vendedor. Percentual de comissão do cálculo. Então você tem um percentual de comissão do cálculo aqui. Então, o que acontece? O que é essa opção? Então, por exemplo, quando gera lá uma comissão numa venda de algum produto para um vendedor, esse percentual de comissão do cálculo, ele diz quantos por cento daquela comissão o vendedor vai receber, tá? Então, no caso aí o padrão, ele é 100%. E para terminar, entregador. Se ele for entregador e vai trabalhar junto com o estabelecimento, você pode marcar aqui entregador. Histórico. Histórico, ele te dá um histórico ali das informações que tem no sistema em relação a esse cliente ou fornecedor. No caso, dados da última venda para este cliente. Então você vai ter uma relaçãozinha aqui, né? Quando que vendeu, qual o telefone dele, contato, quantos dias faz que ele não aparece. Tá? Aqui embaixo, todos os produtos comprados. Então, os produtos que o cliente compra e a quantidade que ele comprou desse produto. E as formas de pagamentos usadas e totalizações, né? Quais são os tipos, como que ele paga a mercadoria que ele compra na sua loja. Então aqui você tem uma estatística do que ele está comprando, uma relação do que ele está comprando na loja, tá? Para concluir, quando você precisar salvar, terminou o cadastro, você vem aqui no disquetinho e salva. Olha só. Olha só que interessante.
começa a piscar aqui esse botãozinho. Se começa a piscar esse botãozinho é porque as validações falharam, tá? Então, ele analisa se tem algum campo errado e ele descreve para você o que está faltando. Então, você lê aqui, ó, você já sabe qual é o campo que está faltando. Nesse caso aqui é o nome fantasia. Então, vamos clicar aqui nome. Olha só, nome fantasia. Não está preenchido mesmo, tá? Então a gente pode preencher aqui José. Seria no caso de empresa, né, pessoa jurídica, é o nome fantasia da empresa. Aqui normalmente no nome é limitada, né? José da Silva Limitada. Mas é a razão social. Nesse nome é a razão social, no caso de empresa jurídica. E o nome fantasia é o nome fantasia conhecido da empresa. Então clicamos no disquetinho. Olha só, salvou. Então, se você procurar aqui, ó, se você entrar nessa última opção aqui, ó, últimos inseridos, olha só, José da Silva. Seleciona, puxou o cadastro. Muito simples, né? Quero abandonar as alterações. Qualquer coisa que eu tenha feito aqui, eu quero abandonar. Eu venho aqui, ó, desfazer. Só um detalhe, por exemplo, essa opção desfazer, ela não funciona com informações que você já tenha gravado dentro do formulário. Então, por exemplo, se você entrar aqui nessa aba, tá? E colocar, por exemplo, um telefone qualquer. Vamos pôr um telefone aqui. E você clicar, olha só, gravou, né? E se você clicar aqui desfazer, olha só, ele não vai desfazer aquela inclusão daquele telefone. Tem que prestar bastante atenção nisso, tá? Justamente para você não perder essas informações. O que você tem que fazer? Você tem que entrar lá dentro e excluir aquele lançamento. Então vamos puxar novamente. Puxar o José. Redes. Olha só. O desfazer não desfez essa informação. Tá aqui ainda. Então como é que eu faço para remover ela? Eu venho aqui e removo. Ok. Salvo. Entendeu? Porque o desfazer ele não funciona para desfazer informações que estão atreladas ao registro principal. Informações como essas aqui, ó, que estão em listas, por exemplo, ó, ele não desfaz. Ó. Então, basicamente é isso. Aqui nós aprendemos a consultar as informações, aprendemos a gravar, a desfazer, aprendemos a área de validação, que aparece a validação, e, por último, essa lupinha do lado esquerdo. Essa lupinha do lado esquerdo repete a busca que está aqui. Para você não ter que clicar toda hora aqui, você vem aqui e clica normalmente nessa opção. Então, basicamente é isso. Aprendemos hoje como cadastrar um favorecido. Obrigado.